Meu amigo, olá minha amiga, como vai você? Tudo bem? Você achou que eu não ia falar sobre a medida provisória 805, né? Pelo contrário, vou falar sim dela agora. Deixei você curtir o feriadão aí, deixei você descansar para poder estar discutindo e estar tratando desse tema neste momento, tá? Vamos lá, vamos falar sobre ela um pouquinho. Vamos esquecer a parte dela que trata do aumento, né? Vamos esquecer a parte dela que impede os servidores federais de terem seus aumentos em 2018 e vamos tratar das modificações previdenciárias. O que a medida provisória 805 fez? Ela criou duas alíquotas para o servidor federal. Uma primeira de 11% até o limite do INSS e uma segunda de 14% para os valores que superem esse limite. Então quem ganha mais do que R$ 5.531,31 terá duas alíquotas previdenciárias. A primeira de 11% até esse limite, a segunda de 14%. Ok? Tranquilo? Primeiro ponto, essas alíquotas não valem para quem está sujeito ao regime de previdência complementar, ao FUNPRESP. Por quê? É óbvio, né? Porque a contribuição dele só incide até o limite do INSS, porque esse será o limite do seu benefício. Segundo ponto, essa alíquota se aplica aos servidores estaduais e municipais? Se aplica porque a Constituição Federal foi clara. Os servidores federais têm que ter, ou melhor, os servidores estaduais e municipais têm que ter no mínimo a mesma alíquota exigida dos servidores federais. Agora, essa aplicação é assim? Vale a medida provisória e pronto? Não. É preciso fazer legislação local, princípio da legalidade. Então, todos os estados e os municípios terão que enviar leis, aos seus poderes legislativos para poderem discutir o assunto, ou melhor, para poder instituir essas alíquotas. Agora vamos discutir outra coisa antes disso, os aposentados e pensionistas. A alíquota também foi alterada para 14%. E por que 14%? Porque a Constituição diz que a alíquota do aposentado é a mesma do ativo. Então, se está estabelecendo que a alíquota do ativo é de 14% quando é valor acima do teto, a alíquota do inativo do pensionista tem que ser a mesma, né? Por isso a instituição de 14%. Vamos às polêmicas. Primeira polêmica, a alíquota de 14% é confisco? Não. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a alíquota de contribuição de servidor de até 14% não caracteriza confisco. A alíquota progressiva pode no regime próprio? Isso seria uma alíquota progressiva? Dizem que o fato de ter duas faixas já caracterizaria a alíquota progressiva. Então, se você entender que é uma alíquota progressiva, o entendimento do Supremo, inclusive recente, é no sentido de que é preciso que haja uma previsão constitucional, né? Uma previsão constitucional expressa autorizando a progressividade da alíquota, e isso não existe no artigo 40 da Constituição. Então a tendência é que se entenda também que há uma inconstitucionalidade nessa previsão. Agora, acontece que podem vir alguns se servirem do parágrafo 12 do artigo 40, dizendo que a omissão no regime próprio autorizaria a aplicação das regras do regime geral, onde há permissivo para a alíquota progressiva. Isso é possível? Se nós formos observarmos as normas tributárias, lá está claro, a analogia não permite, que se exija tributo não previsto em lei. Isso se estende inclusive para suas alíquotas. E alguns defendem que a subsidiariedade é uma forma de analogia. Então não seria possível, tá? Outra questão importante, essa alíquota de 14% dos aposentados e pensionistas, ela cabe essa tranquilidade toda? Também é muito polêmica. Por quê? Porque o parágrafo 19 diz que a alíquota tem que ser igual, né? A alíquota tem que ser igual a dos ativos. E aí foi criado subalíquotas ou faixas de alíquotas, e aí não está se aplicando a igualdade da alíquota, e sim a igualdade da faixa. É uma questão bastante delicada. E vendo aqui a exposição de motivos da MP, o que é pior, a União, o Poder Executivo Federal, apresentou apenas e tão somente os seus déficits atuariais, sem indicar qual seria a redução proporcionada por esse aumento.
Então, não tem nenhum estudo de impacto ambiental acompanhando, estudo de impacto atuarial acompanhando a medida provisória. Quais são os resultados? O que também seria uma ilegalidade. É preciso ser corrigida porque a lei de responsabilidade fiscal exige que esse tipo de regra, né, ou que esse tipo de regramento venha acompanhado do estudo de impacto atuarial, né? Bom, enfim, essas são as polêmicas da medida provisória 805, são assuntos que serão objeto de discussão, principalmente a questão que envolve a progressividade e a sua inconstitucionalidade. Com certeza o assunto será objeto de discussão no Supremo e volto a frisar, lá já existe entendimento sedimentado no sentido de que não se admite a alíquota progressiva salvo autorização expressa da Constituição. E essa autorização não existe. Tentar sair pelo parágrafo 12 também não será possível. Por que que não será possível? Porque não há previsão nesse sentido e a analogia estaria criando tributo. Por fim, eu só queria dizer que não cabe aqui também o que foi feito na DIN que versou sobre a contribuição dos nativos, onde o Supremo decidiu o seguinte: olha, a isenção é só até o limite do INSS porque essa regra é que está lá na Constituição, acima disso pode cobrar. Essa solução que eu tenho chamada de solução salomônica às avessas também não caberia aqui. Por quê? Porque não há como se as contribuições sociais são tributos, não há uma liberdade plena para sair exigindo contribuição de valores acima do teto do INSS. É preciso ter um mínimo de equilíbrio. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Eu queria aqui te convidar para nos acompanhar lá no nosso site previdenciadoservidor.com.br, nos acompanhar pelo Facebook e no Instagram, também estamos lá no previdenciadoservidor.com.br. Aproveita que você está aí agora, vem aqui no nosso canal no YouTube e dá uma curtida, dá um like nele para a gente poder estar aí sempre antenado com os nossos vídeos. Um abraço e até a próxima!